E para falar sobre o recuo de Trump, eu também converso agora com o Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez, que já está aqui comigo. Daniel, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa segunda-feira para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que acompanham a CNN. Daniel, vamos lá, né? Recuo parcial do governo sobre esse recuo parcial, desculpa, de Donald Trump sobre essa questão dessa tarifa, nesse momento, para a União Europeia, gera ainda muita incerteza, é claro, em relação a essa guerra comercial, essa guerra tarifária. Mas, para além dessa questão com a União Europeia, há uma grande preocupação com o impacto nas cadeias produtivas, principalmente quando ele amplia, né, esse tom mais agressivo dele para determinadas empresas, como, por exemplo, a Apple, como, por exemplo, a Samsung, que foi o que a gente viu acontecer. Ele até recuou em relação à União Europeia, mas em relação a essas empresas, as ameaças permanecem. Então, antes de entrar um pouco, né, nesses acordos, o que pode, o que você pode, o que você está esperando aí do acordo com a União Europeia, como que você avalia esse discurso mais duro de Donald Trump contra empresas privadas nesse momento e qual que seria a efetividade agora, ou seja, até que ponto realmente o governo vai poder efetivar uma tarifa exclusivamente sobre determinadas empresas? Como que você avalia isso? De que maneira isso não pode também acabar afastando empresas como a Apple, que até então está disposta e anunciou investimentos bilionários nos Estados Unidos, como construção de fábrica no Texas e por aí vai. Até que ponto isso não pode ser um tiro no pé de Donald Trump? Como que você tem avaliado, então, essa nova escalada, se a gente pode dizer assim, dessa guerra comercial, Daniel? Débora, acho que o seu preâmbulo já foi muito completo, né? Difícil usar a palavra escalada, como o senhor usou, porque escala e desescala, né? Então, pegando um contexto que o meu colega, né, de mercado, Héctor Santos, colocou, de fazer uma analogia à montanha-russa, assim, tá mais. Tem tons de montanha-russa, mas também, inegavelmente, tem tons de trem-fantasma, porque é uma metodologia de negociação também na base de sustos, na base de escalar, desescalar, assim como até recentemente vimos de maneira muito emblemática as negociações com a China, que agora estão num capítulo de desescalar. Com a União Europeia, é outro foco de ansiedade do mercado, por se tratar, né, de uma grande geografia econômica ali de relação importante com os Estados Unidos e de consequências importantes também para a dinâmica de crescimento global. O que a gente teve no final da semana passada foi de novo um susto. Quando você achava que já estava tudo bem, ou seja, só para mostrar que a gente foi e voltou e meio que estamos no mesmo lugar, mas não sem isso, né, não sem causar um choque de incerteza. Então, o plano que temos hoje foi em abril, depois do dia 2 de abril, que, né, deve entrar para os anais da história econômica e financeira como o Dia da Libertação, o governo americano promulgou uma janela de 3 meses, né, para que negociações fossem colocadas em práticas, o que dá mais ou menos um término ao redor do dia 9 de julho. Então estava todo mundo com essa esteira aí de negociação, com essa esteira de calendário de referência. Desde que na semana passada realmente vem o susto, né, vem a gente dobrar uma esquina e a gente se depara com que não, mas na União Europeia pode subir a 50% já no início de junho, 1º de junho até, se não me engano. E aí vem esse susto e agora, no domingo à noite, ontem veio, não, não, calma, vai ter mais um mês, o que nos coloca de novo para aquele calendário de aproximadamente 9 de julho. Então escaladas, escaladas, é um pouco avanço e retrocesso, é um susto e um alívio. Essa tem sido a metodologia e a preferência de estratégia de negociação de Donald Trump, quase que protagonizar um ambiente ruidoso e nesse meio do ruído a gente tentando tatear, né, aonde que vai se dar o consenso entre a nova agenda tarifária global. Eu termino essa minha fala inicial que, independente de micro, né, e para certas empresas ou no macro, realmente no relacionamento de grandes economias, eu chamo a atenção para dois pontos. Uma é um novo contexto, não é que a gente está discutindo ou que se está na mesa, né, tarifa de 50% ou voltar ao que era. Eu acho que no cenário mais benigno que a gente possa tentar, até se esforçar a acreditar que poderia ser possível, é o mundo inteiro ser taxado em 10%. O que parece improvável, parece benigno demais, principalmente quando você tem aí União Europeia e China na mesa, né, e toda a vontade que vem sendo vociferada e até executada por parte da administração 2 de Donald Trump.
Mas mesmo que a gente imaginasse esse ambiente extremamente benigno, já se trata de um nível de tarifa e de imposto muito mais alto do que se tinha, do que a gente viveu nas últimas décadas. Uhum. E o outro ponto é como que, mesmo que esses sustos, né, o quanto que eles já estão sendo de alguma forma nocivo para mudar o comportamento dos agentes, para mudar a tomada de decisão das empresas, para mudar o deslocamento intertemporal do consumidor. Então, em outras palavras, será que mesmo esses sustos, sem executar 100% para a China, não volta, não 50% para a União Europeia em 2 semanas, não recua, o quanto que apenas esse subjetivo, essas ameaças já não podem estar causando danos reais às atividades econômicas e financeiras da maior economia do mundo. Então, quem vai nos dizer isso são os dados. E aí, essa sexta-feira, todos os olhos para a divulgação do índice de inflação, que é o oficialmente perseguido pelo Banco Central norte-americano. A gente vai ter as leituras referentes a abril nesta sexta-feira, Débora. Daniel, eu quero até pegar o gancho nessa parte que você fala, né, do quanto que esse vai e vem de Donald Trump já não pode estar realmente gerando impactos importantes, para poder entender se, do teu ponto de vista, você acredita que, como não se trata, né, de uma novidade, como você mesmo falou, na escala, desescala, é um vai e vem que também não é novidade, essa estratégia de Donald Trump, até que ponto esse novo recuo dele afeta esse ambiente de previsibilidade comercial? Muda em alguma coisa ou, na tua visão, por não se tratar de uma novidade, a gente não muda um ambiente de incerteza, um ambiente também do sentimento de risco no mercado, dada essa situação de não ser uma novidade e apenas mais uma estratégia de Donald Trump? Permanece o cenário de imprevisibilidade ainda sendo um alto risco ou a gente ainda tem espaço para mais precificação ainda de risco nessa cadeia global, na tua visão, Daniel? Débora, eu acho que muda. Agora, realmente, a magnitude do que muda é o que está em discussão. Tá. Então, vamos lá. Hoje, o que nós temos, né? Lembrando que essa estratégia quase que deliberadamente errática e ruidosa, né? Ela já vem sendo causada desde a campanha eleitoral. E a gente entra em janeiro, você tem ali o discurso, né, de posse do presidente, e em fevereiro, muito ruidoso, março, abril, e aí vem fatidicamente o dia 2 de abril. Mas essa deliberadamente errática e ruidosa já está em curso por bastante tempo. A gente já consegue perceber um efeito bastante significativo e, no caso, negativo, desse ambiente mais errático, quando a gente vai nas pesquisas que tentam colher mais sentimento ou tentam colher evidências mais subjetivas e anedóticas por parte dos agentes, né? O que em inglês a gente chama de soft data. Quando você vai ver o impacto, né, que esses ruídos e que essa estratégia mais errática tem causado, já são impactos significativos, mas fica, né, a apreensão de quanto que isso vai ser traduzido de fato para o que a gente chama de hard data, o que a gente chama de dados oficiais, as estatísticas oficiais de vendas no varejo, produção industrial, desempenho do setor de serviço e, consequentemente, PIB e os dados oficiais de inflação. Ainda tem uma certa apreensão do quanto que esses dados mais, né, duros e oficiais quanto à saúde econômica dos Estados Unidos vão demonstrar de quanto que esse choque de ameaças e avanços e retrocessos nessas negociações de tarifa estão realmente acomedindo a maior economia do mundo. Eu acho que sim, a economia americana ela deve enfrentar momentos mais delicados à frente, né, como que a gente tem chamado de estagflação, ou seja, uma inflação persistentemente mais alta ou até com alguns soluços altistas e uma atividade que tende a enfraquecer, tende a desacelerar na margem. Eu não estou muito no extremo de tentar aqui tatear ou atribuir uma probabilidade relevante para um cenário de recessão norte-americana, mas eu acho que devemos esperar desaceleração, né, da atividade, um enfraquecimento adicional do mercado de trabalho e agora vem a novidade, com o Banco Central, com o Federal Reserve, não podendo agir de maneira muito significativa ou muito preemptive, ou muito antecipada, como têm sido os capítulos das últimas décadas. Então, é esse ambiente que eu acho que traz um grau
de complexidade, né, para os ativos norte-americanos e que, em contrapartida, pode até acabar, né, beneficiando outras regiões, dado que os mercados norte-americanos exerceram larga preferência de destino de fluxo nos últimos anos. Então, eu acho que a gente meramente passar por um capítulo onde a gente questione a pujança marginal da economia norte-americana, a gente questione o quão robusto e resiliente é em relação a outras economias e geografias do mundo, a economia norte-americana, acho que isso já traz componentes relevantes para um enfraquecimento da moeda norte-americana e o mundo, quando se vê perante as janelas de um dólar global percebidamente mais fraco, isso acaba trazendo um ímpeto marginal melhor. Então, no relativo, isso acaba beneficiando outras economias do mundo, pelo menos em termos de preço e percepção de risco, o que acaba, em último grau, Débora, até beneficiando um pouco melhor o ambiente de negociação e de precificação de nós aqui, dos nossos ativos domésticos. Agora pensando, falando, expandindo um pouco mais aqui o nosso papo em relação a essa ofensiva de Trump às empresas de tecnologia, gigantes de tecnologia, na tua visão, né, tendo a Apple como um alvo, mas não somente ela, na tua visão, Daniel, há espaço agora para uma realocação de produção diante de uma pressão política, na tua visão? Olha, esse ponto ele é muito nevrálgico, porque matriz de produção e cadeias globais de logísticas não se mudam assim, né? Então, o que eu havia comentado das pesquisas que tendem a capturar mais, né, o soft data, o sentimento, ou uma avaliação mais subjetiva de como estão se comportando os agentes nesse momento, o que a gente vê, de certa forma, é, entre aspas, uma paradeira, né? E é o que se espera em ambientes de choque, de incerteza. Você diminui sua propensão a consumir, você diminui a sua propensão de investir, de contratar, esperando, né, a entender melhor quais serão as regras do jogo, né, daqui para frente. Então, hoje, o que a gente percebe, até para acompanhar os resultados, né, trimestrais que os executivos vêm e tentam colocar o que eles esperam para frente, a perspectiva do setor, a perspectiva dos negócios, a gente já percebe um maior grau de reticência em tentar entender, né, o que vai ser a matriz de imposto, ou o que vai ser a matriz e a nova dinâmica global na cadeia de suprimentos. Então, hoje, o que a gente tem é, de fato, um grau de alerta e um grau de espera, tentando entender, né, como que vai desanuviar essa perspectiva de negócio, porque, em última instância, se tiver que fazer toda, de fato, uma reorientação das suas logísticas, aí essas empresas vão ter que, assim, entregar margem, né? Isso que preocupa os acionistas. Então, acho que, de um ponto, o que vem pesando, né, na precificação, na percepção de riscos dessas sete magníficas, ou essas empresas mais atreladas à tecnologia que despontaram em termos de atratividade desse grande fluxo que teve como preferência a praça norte-americana nos últimos anos, principalmente depois do Covid, eu acho que pelo menos passa para um momento de reavaliação, né? Eu acho que elas não perdem os fundamentos sólidos, que é muito no diferencial produtivo de saber absorver e estar na vanguarda aí dessa grande onda de inteligência artificial, mas preços e níveis relativos acho que poderão ser questionados à medida que, para fazer toda uma reorientação de logística, ou ter que passar por esses trimestres de um nível sem unusual, sem precedentes de incerteza, acaba que invariavelmente deverá afetar suas margens, então os preços deverão, de alguma forma, reagir. Não à toa a gente viu uma grande correção nesse início de ano, exatamente desse tipo de empresa, que acabaram recuperando bastante agora nessas últimas semanas. Porém, o jogo aqui ainda parece estar longe de estar definido, Débora. Pois é, e sob a ameaça de tarifas que promete encarecer um dos principais produtos dessas empresas, tirando como exemplo a Apple, que é o iPhone, e aí trazendo um pouco, né, do Brasil para essa história, Daniel, e da pergunta que no fim né, o que o consumidor final quer saber. O iPhone vai realmente ficar mais caro ou não, pensando em Brasil? Somos grandes importadores de um desses produtos da Apple, que é o iPhone. Mesmo que a gente tenha uma tarifa, uma precificação, né, ou seja, uma tarifa sendo executada por Donald Trump para os iPhones que não são produzidos nos Estados Unidos, a gente importa bastante e a empresa vai ter que, de alguma forma, repassar esse custo, reduzindo talvez margem ou repassando para o consumidor final. Como que a gente pode localizar o Brasil, Daniel, na tua opinião, no meio dessa confusão toda?
A Apple sofre agora, ela está correndo o risco de ter que realmente aumentar o valor dos seus produtos a nível mundial, incluindo o Brasil. Isso impacta, obviamente, em resultado da companhia ou não? Como que você tem avaliado essa linha tênue que agora, por exemplo, eu pego a Apple como exemplo porque realmente é uma das maiores e foi a que Donald Trump abriu, né, trouxe abertamente essas críticas na semana passada. Porque isso acaba impactando resultados, todas as linhas de resultado de uma empresa. Né? Então, efetivamente, o que a gente deve acompanhar nos próximos trimestres de valor dessas companhias e de repasse de custo para os consumidores, inclusive brasileiros? Débora, na teoria, eu me sinto à vontade de dizer que a resposta é bem clara e sim, os preços vão subir, né? Quando você adiciona esse nível de magnitude de tarifa, Uhum. né, nas trocas comerciais globais, você está transformando o ambiente e o status quo menos eficiente, né? Você está transformando toda uma década de organização de matriz produtiva, de organização de cadeias de suprimento global, e aí na margem você começa a introduzir barreiras tarifárias e ainda mais numa estratégia errática de ameaças e avanços e retrocessos, o que a literatura lhe diz é que sim, você vai ser deslocado, pelo menos num primeiro momento, que a gente chama de curto prazo, para um ambiente menos eficiente. Dado então a menos eficiência, empresas deveriam, né, elevar preços para pelo menos manter e assegurar constante as suas margens. Ou aproveita o momento para mudar uma estratégia comercial, estratégia de posicionamento de praças e entrega um pouco de margem. Mas na teoria, sim, preços deveriam aumentar do ponto de vista da empresa, do ponto de vista da firma, que no caso aqui no nosso exemplo é a Apple, isso para o mundo inteiro. Quando você vem para o Brasil, aí você tem que adicionar duas componentes. Uma é aí o próprio esquema tarifário, vamos dizer assim, doméstico, ou seja, os nossos impostos, né, para com bens importados, e outro comportamento da moeda. Aqui você tem, de certa forma, dois vetores que estão agindo para lá dos opostos, vamos dizer assim, né? Do lado da moeda, o que a gente tem percebido esse ano é uma perda de valor e de pujança da moeda norte-americana no mundo. Então, isso o outro lado da história é, sim, o real, assim como outras moedas globais, estão ganhando valor perante o dólar, estão se apreciando perante o dólar. Então, nesse componente, né, até poderia mitigar parte do aumento esperado do produto de firmas americanas como um todo, ou internacionais como um todo. Então, o fato de termos uma moeda, o real, se apreciando ou recuperando valor na margem perante ao dólar é um vetor até que alivia ou mitigaria parte desse suposto aqui, né, nesse nosso exercício teórico aqui, de um iPhone subindo de preço. Por outro lado, aí a gente entra no nosso regime tributário. E as notícias que nós tivemos também de forma ruidosa e a trancos e barrancos e até configurando avanços e retrocessos, nós tivemos o aumento do IOF, né, de remessas e para aquisições de produtos no exterior. Então, esse claramente é um vetor que encareceria o produto. Não vou nem botar no futuro do pretérito, porque já se trata de uma verdade, né? Foi um fato, o IOF para contratações, seja de dívida ou para aquisições de produtos internacionais, foi aumentado. Então, hoje, o que temos e o que eu me sinto à vontade de responder é sim, deveremos esperar. Quando a poeira de todo esse processo abaixar, um relativo aumento dos preços de iPhone no Brasil. Aqui, obviamente, dependendo ainda da variável do quanto que a companhia vai querer repassar para o seu consumidor final, Débora. Perfeito, muito obrigada, ótimo papo, obrigada pelo seu tempo, Daniel. Conversamos aqui com o Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez. Seja bem-vindo sempre, até uma próxima. Débora, o agradecimento é todo nosso e uma excelente semana a todos que acompanham a CNN. Para vocês também, tchau, tchau.